Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e estou com você falando sobre a parte geral do nosso Código de Processo Civil. Estamos conversando sobre os sujeitos do processo. Na nossa última aula, falamos a respeito das partes, a configuração das partes, o litisconsórcio, a intervenção de terceiros, direitos e obrigações das partes dentro do processo. E hoje nós vamos continuar falando dos sujeitos do processo, vamos falar do advogado, do juiz e dos demais serventuários da justiça. Então, acompanhe comigo lá. Primeiro, advogado e defensor público. O advogado, todo e qualquer processo na justiça comum, na justiça federal, na justiça especializada, na justiça comum, deve ser patrocinado por um advogado ou por um defensor público. Por quê? Porque nós temos aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, então precisam buscar esse patrocínio perante a Defensoria Pública. Então, o patrocínio das demandas ou por advogado, aquele advogado contratado por você para resolver o teu conflito de interesses, ou a Defensoria Pública, caso a parte não tenha condições de arcar com os honorários do seu advogado. Então vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo para a gente falar sobre a figura do advogado é a capacidade postulatória. Enquanto as partes, para figurarem em juízo, devem ter a capacidade de fato, a capacidade de exercício, que é a capacidade processual, o advogado ele precisa ter capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? A capacidade postulatória é aquele advogado regularmente inscrito na OAB e o advogado munido de procuração. Nós sabemos, lógico, que no Estatuto da OAB, no Estatuto da Advocacia, nós temos aquelas ressalvas, aquelas hipóteses onde são demandadas de urgência, onde eu não preciso e nem tenho como, muitas vezes, juntar a procuração no momento que estou procedendo a essa medida de urgência. Então, pratico o ato para resguardar o direito do meu cliente e depois, junto aos autos, a referida procuração. Mas não sendo essas as hipóteses, todo e qualquer ato praticado dentro do Poder Judiciário por um advogado, esse advogado, para ter capacidade postulatória, tem que estar regularmente inscrito na OAB, não pode estar com a OAB cancelada, não pode estar com a OAB suspensa ou com alguma irregularidade e tem que estar munido da procuração. Isso configura, caracteriza a capacidade postulatória. Mas antes da gente ir para o próximo tópico, alguma coisinha ainda para falar sobre capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória, ela é, como regra geral, inflexível. Só o advogado é que detém a capacidade postulatória, ou no caso, logicamente, o defensor público, quando vai patrocinar a demanda daqueles que não têm condições de arcar com os honorários advocatícios. Mas nós temos um microsistema processual, chamado Sistema de Juizados Especiais, da Lei 9.099, no qual essa capacidade postulatória ela é flexibilizada. Por quê? Porque lá no juizado, que é aquele sistema onde eu posso demandar até 40 salários mínimos da minha pretensão, se a minha pretensão for até 20 salários mínimos, eu posso demandar sozinha, sem a presença, sem o patrocínio de um advogado. Então, até 20 salários mínimos, se eu quiser, posso ir até o juizado sozinha e fazer a minha pretensão. Então, quando a gente estiver falando de juizado especial, a capacidade postulatória no juizado, ela é flexibilizada à parte quando a minha pretensão for até 20 salários mínimos e em primeiro grau. Muito bem. Honorários advocatícios, figura importantíssima incorporada no Código de Processo Civil a partir do artigo 85 do nosso CPC. O artigo 85, ele traz um verdadeiro regramento a título de honorários advocatícios que o nosso antigo CPC não fazia previsão. Nosso antigo CPC, lá no artigo 20, trazia apenas um caput com alguns incisos, alguns parágrafos tratando dos honorários. E hoje, no artigo 85, nós temos uma série de parágrafos, uma série de incisos regulamentando os honorários. Então, eu extraí alguns elementos mais importantes para a gente comentar aqui na nossa aula.
O caput do artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, são os nossos honorários advocatícios, os nossos honorários de sucumbência que, primeira informação importante, não se confundem com as custas processuais e não se confundem com os honorários contratados, aqueles que cada cliente paga ao seu respectivo advogado. Então, os honorários advocatícios retratados aqui no 85 são os honorários de sucumbência, aquele que perdeu a demanda paga a verba honorária ao advogado da parte vencedora. Muito bem. No parágrafo 1º do artigo 85, nós temos que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, cuidado com a palavrinha final, cumulativamente. Olha que interessante o parágrafo 1º. O CPC anterior apenas mencionava que os honorários deveriam ser de 10% a 20%, respeitados uma série de requisitos, mas não fazia menção a honorários na fase recursal, não fazia menção a honorários na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução, de forma a causar um grande debate a respeito da aplicabilidade ou não dos honorários nessas fases. Então, o Código de Processo Civil novo acabou com esse conflito. Toda e qualquer fase do processo são devidos os honorários cumulativamente. Por quê? Honorários refletem o trabalho do advogado. Então, se reflete o trabalho do advogado, ele não é porque eu estou numa fase recursal que eu não tenho trabalho. Eu tive trabalho, eu fiz muitas vezes um recurso, eu apresentei memoriais, né? Eu tive todo o trabalho de, eventualmente, quando o recurso permitir, fazer uma sustentação oral. Então, o advogado teve um trabalho e saiu vitorioso. Agora, só porque na fase cognitiva o juiz já fixou os honorários, eu não tenho direito a honorários nessa fase recursal? Ou ainda, o que foi muito debatido na doutrina, a partir do momento em que no mesmo processo de conhecimento eu consigo conhecer o direito da parte e executar, que é o chamado cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, aquela fase onde eu vou intimar o devedor para ele me pagar, e se ele não me pagar, eu vou ter que entrar no patrimônio dele para vender esse patrimônio e satisfazer o meu cliente, no cumprimento de sentença, não havia previsão no CPC antigo a respeito dos honorários. Então, o parágrafo 1º, ele vem assentar uma discussão muito ampla que existia na doutrina, no sentido de que os honorários são devidos sim na fase cognitiva, mas também são devidos se o réu apresentar reconvenção, são devidos no processo de execução, na fase recursal, na fase de cumprimento de sentença e cumulativamente. Importantíssima essa alteração do parágrafo 1º. No parágrafo 2º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20. Então, esse cumulativamente, claro que eu só não posso exceder esses 20%, né? Senão eu teria na fase cognitiva 20, daí na recursal mais 20, enfim, meu processo ia terminar e ia ter 100% de honorários. Então, não é esse o objetivo. Eu posso acumular a verba honorária, mas desde que não ultrapasse os 20%. Então, os honorários de 10% a 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos aquela série de requisitos, zelo profissional, complexidade da causa, então uma série de outros requisitos, fixação da verba honorária de 10% a 20%. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º também traz uma inovação importantíssima a título de honorários. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. E daí no parágrafo 3º, o legislador inseriu uma verdadeira tabela de fixação de honorários quando a fazenda pública for parte. Então, serão devidos de 10% a 20% se o proveito econômico for tanto. Será de 8% a 10% se o proveito econômico for tanto. Será de 5% se o proveito econômico for tanto. Então, no parágrafo 3º, nós temos uma verdadeira tabelinha de quantos serão os honorários devidos nas ações em que a fazenda pública for parte, o que acaba também com uma discussão doutrinária e também jurisprudencial nesse sentido, importantíssimo. E daí do parágrafo 3º pulamos para o parágrafo 14, que vem no sentido de positivar aquilo que já era sabido,
que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. É um direito do advogado e tem natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação no caso de sucumbência parcial. Então, o legislador reitera que os honorários têm natureza alimentar, tendo o mesmo privilégio que os créditos de verbas trabalhistas, e veda a compensação dos honorários no caso de sucumbência recíproca. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do juiz. O juiz, que é o condutor do processo, o juiz que deve formar o seu livre convencimento motivado e entregar o bem jurídico tutelado. Então, nós temos algumas funções, poderes e deveres do juiz. Acompanhe lá no artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, primeiro, assegurar às partes igualdade de tratamento. Olha aqui, mais uma vez, a previsão constitucional do princípio da igualdade, a previsão infraconstitucional, já falamos lá na parte geral do Código, sobre a igualdade de tratamento das partes. Inciso 2º, velar pela duração razoável do processo. Aquele processo que deve começar a se desenvolver e terminar num prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, a entrega do bem jurídico tutelado. Também deve prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações protelatórias. Então, além das penalidades, a parte que pratica algum ato atentatório à dignidade da justiça, como, por exemplo, não comparecer à audiência de conciliação e mediação, como praticar uma fraude à execução, e indeferir as postulações meramente protelatórias. Então, além das penalidades a essas hipóteses, o juiz deve estar atento caso as partes pratiquem esses atos para que sejam devidamente punidas nesse sentido. Inciso 4º, o juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Olha que interessante esse inciso 4º do 139. O juiz deve determinar todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Esse inciso é o que motivou recentes magistrados em processos de prestação alimentícia ou outras execuções normais, execuções regulares, a determinar o depósito judicial do devedor, do seu passaporte, do seu cartão de crédito, justamente porque aí ele não poderia viajar, não poderia comprar mais bens, então sobraria dinheiro para pagar as suas dívidas, para pagar os seus credores. Então, independentemente de ser uma postura ativista, uma postura positiva, uma postura negativa desses magistrados, o embasamento legal vem de encontro com o inciso 4º do artigo 139. A partir do momento que o juiz deve determinar todas as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, se é uma ordem judicial que precisa ser cumprida, a medida judicial cabível, o juiz pode utilizar todos os meios que entender corretos, que entender necessários para que essa decisão judicial seja cumprida. Se isso recai ao arbítrio, ao poder discricionário do magistrado, é outra discussão, mas é interessante a gente observar esse inciso 4º, conferindo esse poder do juiz de determinar medidas que efetivamente tendem a cumprir a decisão judicial. Inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, olha aqui o princípio autocompositivo, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, promover a autocomposição no início do processo, mas não só nele, no decorrer de toda a relação jurídica processual. Inciso 6º, dilatar os prazos processuais, claro, aqueles prazos dilatórios, e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades
necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, alterar a ordem de provas, inclusive requerer provas que não foram pedidas pelas partes, para que o juiz chegue ao seu convencimento e o processo tenha o seu ideal de efetividade. Inciso 7º, exercer o poder de polícia, requisitando quando necessário força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais, pessoas que se excedem muitas vezes nas audiências, ou às vezes para cumprimento de mandado de despejo, mandado de reintegração de posse, às vezes a força policial se faz necessária. Inciso 8º, o juiz também deve determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confissão. Esse inciso 8º é a própria expressão do princípio da cooperação, né? Determinar o comparecimento pessoal das partes para inquirir sobre os fatos da causa, né? Cooperar para a solução do litígio. Inciso 9º, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Tudo aquilo que o juiz puder, ele deve corrigir. Justamente porque, se o objetivo, quando você ingressa com uma demanda, é ter a resolução do teu conflito através de uma sentença com resolução do mérito, se o meu processo esbarra em algum vício processual, o juiz não vai ter outra alternativa a não ser proferir uma sentença sem resolução do mérito. E uma sentença sem resolução do mérito me resolve do ponto de vista da satisfatividade? Não. Então, tudo aquilo que o juiz conseguir suprir ou conseguir corrigir, ele o fará para que o processo chegue no seu ideal de efetividade. Inciso 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público para que se converta numa demanda eventualmente coletiva. Então, são algumas obrigações, alguns deveres incorporados aí à relação jurídica do juiz. Os limites dessa atuação do juiz. O artigo 141 determina que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo vedado, sendo proibido, conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o limite do ofício jurisdicional é aquilo que foi pedido pela parte. Então, se você ingressa com uma ação envolvendo um acidente do qual causou um dano material, um dano moral e um dano estético, mas na petição inicial você só pediu dano moral e material, não pediu dano estético, por mais desfigurada que a parte apareça na audiência, o juiz não pode deferir o dano estético porque ele não foi objeto do pedido, não foi objeto da sua pretensão. Sendo vedado, então, portanto, conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ainda sobre o juiz ele sofre alguns impedimentos e algumas suspeições. Impedimentos são aqueles vícios graves previstos no artigo 144, situações nas quais o juiz não deve julgar, jamais, em hipótese alguma. Quais são essas situações? Processos nos quais ele já oficiou como juiz em primeiro grau de jurisdição, que ele já participou como testemunha, como perito, situações que causam uma situação de parcialidade em relação ao autor, em relação ao réu. Então, ele também não pode julgar naquelas situações em que ele, juiz, é parente, é cônjuge, é companheiro, parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de advogado do autor, de advogado do réu, de parte autora, de parte ré. São situações nas quais fatalmente ele será parcial. Então, para reprimir essa parcialidade, o artigo 144 enumera as situações nas quais ele, juiz, recebendo o processo e verificando constar alguma situação do 144, ele deve falar: me declaro impedido, não posso julgar esse conflito de interesse. E ao lado do impedimento, nós temos as hipóteses de suspeição. As hipóteses de suspeição, que são aquelas situações nas quais o juiz não deve julgar, que também violam a imparcialidade, mas são situações nas quais ele não
deve julgar. Quando receber dádivas pelo processo, tiver interesse no litígio, quando for amigo ou inimigo da parte ou dos advogados, então ele recebe o processo, se declara suspeito e remete a outro juiz para que o outro, não suspeito e não impedido, resolva aquele conflito de interesse. Então vale a pena dar uma olhadinha nas hipóteses lá do 144 e do 145. E por fim, os nossos auxiliares do juízo. Como auxiliares do juízo, o Código de Processo Civil elencou uma série de serventuários da Justiça que praticam as atividades em prol do ofício jurisdicional. Então lá nós temos o escrivão e o oficial de justiça, a partir do artigo 150 ao artigo 155, demonstrando o que faz um escrivão, o que faz um oficial de justiça, a figura do perito, no artigo 156 ao artigo 158, o depositário e administrador, aqueles que cuidam do depósito judicial, depósito de bens, o intérprete e o tradutor, quando eu tenho pessoas que vão prestar depoimento pessoal ou testemunhas que se comunicam por libras ou se comunicam por uma língua estrangeira, por exemplo, os conciliadores e mediadores judiciais, esse vale a pena a gente fazer um destaque enorme. Por quê? Porque conciliadores e mediadores judiciais não eram considerados auxiliares do juízo no código anterior. Não existia a figura dos conciliadores e mediadores. Os conciliadores e mediadores só foram implementados na nossa codificação por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 135, que prestigiou os métodos autocompositivos de resolução de conflitos e criou os centros de autocomposição de conflitos, os núcleos de métodos autocompositivos de conflitos. E desses núcleos foi redigido o nosso Código de Processo Civil com a implementação da audiência de conciliação e mediação no início do procedimento comum, presidida por esses auxiliares do juízo, presidida pelo conciliador e pelo mediador. Então, o conciliador ou o mediador passaram a integrar ali a partir do artigo 165 o rol de auxiliares do juízo. Temos também o Ministério Público, a partir do artigo 176 a 181, e lá no 178, as hipóteses nas quais o Ministério Público é obrigado a intervir. Então, situações envolvendo incapacidades, menores, incapazes, situações envolvendo o interesse público, o interesse social, e situações envolvendo conflitos sobre a propriedade de terra urbana ou rural, o conflito coletivo sobre a propriedade urbana ou rural, são causas de intervenção obrigatória do Ministério Público. Sendo a demanda, versando a demanda por alguma dessas causas, ele é obrigado a se manifestar e tem o prazo de 30 dias para oferecer o seu parecer. A advocacia pública, que representa os advogados da União, estados, enfim, e a Defensoria Pública, no artigo 185 ao artigo 187, que visa a promoção desse benefício social de patrocinar as demandas daquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que não tem condições, tem o direito, tem a pretensão, mas não tem condições de pagar um advogado para socorrer a sua pretensão, seu direito perante o Poder Judiciário. Então, sobre os sujeitos do processo, nós falamos sobre as partes, nós falamos sobre advogados, sobre o juiz e os demais auxiliares do juízo. São todos eles que, de uma forma direta ou indireta, de uma forma um pouco mais incisiva, um pouco menos incisiva, participam da relação jurídica processual. E eu espero você, então, na nossa próxima aula, para a gente conversar um pouquinho sobre os atos e prazos processuais. Até lá!